Bom dia então, né? Bom dia a todos. Vamos lá para a nossa aula de pós. Já estava aqui na ação negatória de paternidade. Já estamos terminando o semestre, né? Então, agosto nós terminamos toda a parte de família. E aí, setembro já começa a sucessões, tá? Parte de sucessões. E a outra turma vai embora já, né? Então, a turminha aí que vai embora. E vai entrar outra daí. Aí vai mudando, tá? Vai sempre entrando uma outra turma dentro da outra. E aí vai embora não, né? Vocês vão ficar mais sozinhos, tá? Vai lá para metodologia didática, que provavelmente vai ser online, e depois as aulas práticas. Então o Edinho tem colocado umas aulas práticas 6 sábados, acho, tá? Então a gente não poderia até trocar, né? Colocar a metodologia didática online, como vai ser, né? Mas poderia ter tirado também, mas aí foi colocado as aulas de prática. Então, na verdade, vai dar mais de 360 horas, né? De curso. Porque essas 60 horas lá na parte online, mas eles colocaram 60 aqui de prática. Tá? Daí o professor Joseval vai falar com vocês também, a parte de família, ele vai mandar elaborar as peças, mesmo, como elaborar as peças. Eu mostro aqui, mas ela já está com as teses, né? Ele vai mostrar como elaborar direitinho, fazer a argumentação. Toda a parte mais técnica, um pouquinho mais para trás, vamos dizer assim, né? Na formação mesmo, que às vezes a gente acaba pecando aí, né? Naquela parte da formação de fazer uma peça. Pode ver que tem gente que não consegue desenvolver uma peça. Não vai, né? Não desenvolve. Né? Sempre tem que ter um modelo por trás, aquele negócio todo, que na verdade eu não precisaria. Eu sempre parto do pressuposto de fazer uma peça de um caso concreto e sem um modelo, né? Aí vai formando, lógico, eu vou ficando com os meus modelos, porque vai formando as peças. Aí se tem um caso parecido, é lógico, você vai pegar aquela que já formou. Mas quando você pega um caso que você nunca pegou, nunca teve, aí eu mesmo faço a petição, vou formando ela. É assim que tem que fazer, né? Só seguir lá os requisitos da petição inicial e vai indo, né? Não é tão complicado, não. Mas, às vezes, a formação lá atrás que não deu essa oportunidade de fazer, né? Mas vamos lá, ação negatória, eu já havia falado, né? Só fazer um reprise rapidamente aqui da ação negatória de paternidade. Existe negatória de maternidade? Poderia até existir, né? Mas o nosso Código Civil não fala em negatória de paternidade, só em negatória de maternidade, mas sim negatória só de paternidade, tá? As partes, quem são aqui na negatória de paternidade? É a regra, quem que são as partes? O autor, quem que é? O pai, né? O pai que registrou, ele vai negar. Então você vai falar, o suposto pai? Não, é o pai, porque ele registrou, tá? O pai. E o réu, quem é o réu? O filho, tá? O filho. Se for menor, representado por sua mãe, tá? Representado por sua mãe. O autor pode ser um pai já falecido, o autor? Não. Para entrar com a ação, não, lembra? Artigo 1601 do Código Civil, ele é personalíssimo. Quem tem que entrar é só o pai, ninguém por ele. Apesar que eu já contei uma história que eu tive esse processo, que o irmão entrou com uma ação contra o outro, negando a paternidade, mas ele colocou investigação de paternidade, né? Acabou, entre aspas, burlando aí o procedimento e a legislação. E eu falei, mas não é investigação, o intuito foi negatória de paternidade, né? Se foi negatória de paternidade, é personalíssimo, o irmão não pode entrar pelo pai, ou seja, o filho, né, querendo tirar o outro, excluir, por causa da sucessão. Da herança, só ficaria para ele, não ficaria para o outro, né? Porque era filho da amante, então estava questionando, entendeu? Mas era filho realmente, né? Mas aí eu falei que não seria possível, aí o juiz falou, não, vai ter que fazer o DNA. Eu falei, mas excelência, vai fazer o DNA. Se deu ou não deu a paternidade, ele registrou. Se ele não for filho, por exemplo, biológico, mas é um filho afetivo, é um filho sócio-afetivo, é um filho registral, porque ele registrou, quem vai dizer agora que depois que ele morreu, o pai morreu, que ele não quis registrar, que ele quis registrar, e mesmo sabendo que não era filho dele? Né? Não dá para você ter essa ideia, porque ele morreu. Porque tem muito pai que registra sabendo que não é dele, mas quis registrar. E é pai. Né? Então, aí eu expliquei tudo isso. Eu tenho que fazer, agravei. Foi para o tribunal. Perdi, você acredita também? É que depois eu não prossegui, porque ela mesmo falou assim para mim, não, eu sou filha mesmo, realmente, portanto,
Pode deixar que eu vai fazer o DNA, né? Não tem problema. Aí fez e deu mesmo, constatou. Mas absurdo, né? Mas naquela época, faz uns 10 anos atrás, realmente não tinha essa questão socioafetiva, não tinha nada disso, né? Não tinha ainda essa situação. Bom, então pode ser o pai morto, alguém entrar por ele? Não, tá? É personalíssimo. Agora, se ele entrou com a ação e ele morreu no decorrer da ação, os seus filhos poderão continuar, os seus herdeiros poderão continuar. Aí tudo bem, porque ele já manifestou a vontade de propor ação. Tá? Aí ele continua, os herdeiros continuam, que é somente chamada habilitação processual, né? Aquela habilitação processual normal. E o prazo? Hoje não tem mais, hoje é imprescritível, está no artigo 1601. Antigamente existia o prazo de 2 meses, que era o 178 do Código Civil 16, hoje não. Hoje é imprescritível, artigo 1601 do Código Civil. Pode ser proposta uma negatória de paternidade com 30 anos? Pode, um filho de 30 anos, né, poderá ser negada a sua paternidade. Professor, no caso do falecimento do processo, só os herdeiros poderão continuar? Sim, só os seus herdeiros, tá? Aqueles que iriam receber alguma coisa dele, na sucessão, só os herdeiros. E o cabimento? Lembra que eu disse? O cabimento? Como que você nega uma paternidade hoje, como eu mencionei no caso agora, recente, se você registrou, né, e você falou que era o pai? Como você consegue anular um ato jurídico, né? Só quando houver vício de consentimento. Foi uma decisão da ministra Nancy Andrighi, lá em 2009, e formou um precedente. Portanto, arrependimento não anula ato jurídico. O que anula ato jurídico é vício de consentimento. Portanto, a alegação aqui da negatória de paternidade deverá ser alegado o quê? Que foi enganado. O pai foi enganado pela mãe. Ou seja, né, a mulher, né, normalmente a esposa, enganou ele falando que era o filho dele e não era. Ou a namorada falou que era filho dele e não era. Tá? Então, se houve aí um erro, dolo, coação, né, qualquer vício de consentimento poderá ser anulado aí esta paternidade. Mas, como eu disse para vocês, arrependimento não anula ato jurídico. Inclusive, o precedente que houve, né, da ministra Nancy, foi nesses termos. A pessoa entrou com uma ação de negatória de paternidade, falando que tinha se arrependido de ter registrado. Ou seja, falando, o filho não é meu, e agora eu me arrependi de ter registrado porque ela me largou, aquele negócio todo, sabe? A mãe acabou não estando mais com ele. Arrependimento não anula ato jurídico. Tem que tomar cuidado com isso, hein? Muita gente pensa que pode anular, mas não pode. Arrependimento não anula ato jurídico, é só vício de consentimento. Tá? Numa situação, o pai registrou, e na semana que a criança nasceu, ela ficou doente, acabaram descobrindo que não era filho dele. Ele foi feito o DNA e fez o DNA com outro homem que não tinha tido relação. E aí o pai que registrou primeiro fala, eu não quero saber disso, eu não quero saber de você. O outro poderia entrar para tirar aquele pai de filho? Pode. Poderia entrar aqui, ó, desbiologização. Né? Aí eu coloquei desbiologização da paternidade. Né? Que você, na verdade, se você entrar com desbiologização da paternidade, muitos vão falar, mas o que é isso? Né? Mas você vai colocar como retificação no assento de nascimento ou anulação no assento de nascimento. Mas a desbiologização é isso. Vai entrar o pai biológico no lugar do registral. Ou seja, esse foi enganado, ele não é um pai socioafetivo, porque foi uma semana. Aí cabe a desbiologização mesmo. Então entra o pai biológico e sai o registral, que foi enganado. Tá? Aí é negatória mesmo e queria dar a desbiologização. Entra o pai biológico e sai o meramente registral, que foi enganado, hein? Foi enganado. E não é socioafetivo, porque lembra que eu disse, se for socioafetivo, criou 10 anos, já fica mais difícil. Vai manter a multiparentalidade. Tá? Vai manter os 3 pais. 2 pais e uma mãe, né? Ou uma mãe e 2 pais, tá? Então vai manter isso. Então o cabimento aqui seria vício de consentimento, se houve vício de consentimento. E a desbiologização nesse caso aí daria certinho, né? Agora, quem queria entrar? O registral poderia entrar? Poderia entrar também com a ação registral. E aí já indicar o biológico como réu. E a mãe como ré também. E o filho como réu também. Não vai ter jeito, representado pela mãe. Tá? Agora, o pai biológico
que não está registrado lá o nome dele. Pode entrar? Pode, daí ele vai ser o autor e vai entrar contra todos os outros. Tá? Todos os outros para poder fazer o DNA. Já fez, né? É que o juiz vai pedir novamente, que normalmente, como foi feito fora da justiça, né? Pode ser que ele peça novamente o exame de DNA. Né? A não ser que todos concordem, né? Se todos concordarem, é só homologação, viu? É só fazer uma homologação se todos concordarem. Aí requer a homologação, né? Dessa parte de desbiologização. Tem bastante tese de desbiologização da paternidade, né? Que você consegue ver. Eu comentei com vocês que foi até do João Batista Vilela, né? Em 1979, que escreveu na Universidade Federal de Minas Gerais, numa revista da Universidade Federal, tá? 1979. Bom, outra situação foi a acumulação de pedidos, que eu falei. Posso acumular pedido na negatória de paternidade? Posso. Qual o pedido? Não só posso, como devo, né? Primeiro pedido, qual que é? Exoneração. Se o filho é menor, você vai ter que entrar com o pedido de exoneração de alimentos, tá? É a primeira coisa que você tem que fazer. Exonerar os alimentos. Vai negar e vai exonerar os alimentos também. Mais uma coisa que você tem aqui na acumulação de pedidos: retificação no assento de nascimento ou anulação no assento de nascimento, tá? Bom, vamos lá para então matéria nova, né? Vamos falar da investigação de paternidade, então, agora, hein? Ação. Antes, o procedimento aqui da negatória, não falei, né? O procedimento vai seguir lá o artigo 693 do CPC, né? Artigo 693 do CPC, que fala as ações que cabem para o procedimento novo CPC nas ações de família, não é? Ações de família, capítulo 10, salvo engano, e está escrito lá quais ações que comportam o novo CPC de família aqui. Qual que era lá? Separação, divórcio, reconhecimento e extinção de união estável, filiação, está tudo aqui. Filiação, ação negatória e ação da investigação de paternidade. Filiação, versa sobre filiação, guarda e regulamentação de visitas. Todas as ações estão sob o novo procedimento aí do CPC dentro da parte família. E o 693, só lembrando para vocês, né? O artigo 693 é aquele que você, e seguintes, tá? É aquele que você vai propor uma ação inicial, pode pedir tutela antecipada de urgência, né? Ou até questão cautelar ou incidental, mas tutela de urgência normalmente, e aí o juiz vai ter que deferir ou não, antes de determinar a citação, tá? Sem ouvir a outra parte. Ele vai decidir se vai deferir ou não. Depois disso, o juiz determina a citação. Só lembrando, esse mandado expedido de citação, ele não traz mais a contrafé. Nas ações aqui do 693, família. Não traz mais a contrafé, por quê? Tem muito advogado que ainda não sabe. Ah, meu Deus, você não tem contrafé, está nulo isso aqui. Por quê que não traz a contrafé? Para não fazer mais litígio. Já é litígio, né? A pessoa recebe e fica muito nervosa. Porque é família, direito de família, sempre um vai falar mal do outro, tá? E eu falo, o advogado tem que tomar cuidado. Faça o seu cliente mandar por e-mail os fatos ou assina a petição e guarda com você. Porque senão ele vai falar que ele não falou aquilo. Se pegar alguma coisa. Os fatos é do cliente, não é seu. Você só vai ajeitar ali na parte mais jurídica, tudo. E às vezes o linguajar dele, né? Que às vezes não é tão condizente com uma ação, tá? Então é importante que você tenha lá faça uma revisão, né? Mas não vai mudar os fatos, hein? Os fatos não se mudam, tá? Bom, a outra situação aqui do procedimento do 693 é a audiência de mediação e conciliação. O mandado vem com a senha, tá? O mandado vai vir com a senha. Quando é eletrônico, a senha vem, só não vai vir a contrafé. Mas aí vai conseguir entrar na internet, porque, lógico, tem que ter acesso ao processo, tá? Tem que ter acesso, então não dá nulidade por causa disso, tá? Tem que ter acesso. Mas vai demorar, né? Até ela parar, entrar na internet. Agora, o oficial de justiça começa a ler, quer matar outro. Oi? Oi? Não funciona?
Aí de uma outra. Dependendo. Nossa, que estranho. É. Ela vem sem. É. Bom, aí é até melhor, porque aí demora um pouquinho mais pro cara ficar, né? Se ele olha lá já vai querer matar. Vai. O 693 ainda fala o seguinte, depois seguintes, né? Da audiência de mediação e conciliação. Vai ser designada uma audiência de conciliação e mediação. Então eu costumo dizer o seguinte, ó. A mediação e a conciliação no processo de família do 693, pessoal, que está gravando, tá? Então, eles estão gravando e vai acabar colocando dentro no YouTube tudo. Aí fica um negócio meio estranho aqui, né? Bom, porque daí eu não consigo também raciocinar, né? A pessoa fica falando e aí fica no meu ouvido, não consigo falar direito. Quando não está atrapalhando, tudo bem, mas começa a atrapalhar, está na frente aqui falando, fica difícil, né? Começa a atrapalhar e atrapalha todo mundo também, né? Eu não gosto de chamar atenção, mas é ruim, pô. Tem gente que já estava reclamando faz tempo aqui, né? Mas vou ter que parar. Mari, depois você corta aí, viu, Mari? Essa parte aí. Então, ó, 693, então, do novo CPC e seguintes do novo CPC, tem audiência de mediação e conciliação. A audiência de mediação e conciliação, tá? Ela vai ter aí uma data agendada. E é obrigatório. Estava dizendo que o juiz ordenará a audiência de mediação e conciliação. Ordenará a audiência de mediação e conciliação. Portanto, não é facultativo como está lá no procedimento comum do CPC. Ou seja, a faculdade que existe lá é a seguinte: quando o advogado entra com a ação, ele já coloca que não quer audiência de mediação e conciliação. Ele não quer audiência de mediação e conciliação. Aí o juiz não designa. Quando é matéria somente de direito, ele fala que acabou e tudo bem, não vai precisar de audiência de mediação e conciliação. Por exemplo, contra banco, eles não fazem acordo. Contra seguradora, não fazem acordo. Contra convênio médico, não fazem acordo. Portanto, para que eu vou marcar uma audiência de mediação e conciliação? E vai demorar aí mais de um mês, e ainda vai chegar lá, e ainda vai começar a correr o prazo depois da audiência, né? Então só vai perder tempo. Mas na de família não está escrito isso, viu? Mas eu já vi colega dizendo para mim que não marcou a audiência de mediação e conciliação. Mas se você pegar o artigo 695 lá do Código de Processo Civil, vai ver que o juiz ordenará a audiência de mediação e conciliação. Portanto, seria obrigatória a audiência de mediação e conciliação aqui nas ações de família, hein? De família. Depois disso, começa a fluir o prazo para contestar, que é de 15 dias. Portanto, é diferente um pouquinho. Não é da juntada do mandado aos autos, nada disso. É depois da audiência. Feita a audiência, se não deu acordo e não houve mais mediação, né, a ser feita, porque às vezes tem várias sessões. O juiz pode chegar e falar o seguinte: vamos fazer mais sessões. O juiz não, né? O mediador. Ele vê que parece que vai fechar um acordo e ele pede para que faça mais uma mediação, mais uma sessão. E aí só vai contar na última sessão. Encerrou a sessão, começa 15 dias para contestar. E esses 15 dias é dia útil, hein? Tudo dia útil, tá? Tudo dia útil. Então, 693 seguintes, aqui, ação negatória de paternidade fluirá dessa forma. Claro que aqui vai precisar depois do exame de DNA, tudo isso lá na frente, tá? Lá nas provas. Depois da contestação, passa para o rito ordinário aí, tá? Então, depois da contestação, ó, colocar aqui, ó, contestação em diante. Aí passa para o rito ordinário. Rito ordinário comum ali. Você vai pegar todas as questões das provas, né? Da réplica, das provas, da audiência, dos memoriais, depois vem a sentença, tá? Todo aquele procedimento. Bom, então segue a negatória pelo 693. Igualzinho aqui da ação de investigação que eu vou falar agora. Ação de investigação de paternidade. Ação de investigação de paternidade. Ação de investigação de paternidade, também existe ação de investigação de maternidade. Esse é possível, né? Mas é mais difícil, que a gente tem aquele slogan, vamos dizer assim, um jargão jurídico, né? Pater, assim, é mater, né? Mater semper, mater semper certa est, não é assim? A mãe sempre acerta, né? Mater
É assim, sempre certa este, né? Pater incerta este. Ó. A mãe sempre é certo, o pai que é incerto, né? Mas a gente sabe que, na verdade, hoje cai por terra que a mãe pode ser incerta também hoje em razão das questões de inseminação artificial, né? Temos lá a barriga de aluguel, por exemplo, né? A barriga de aluguel, que a mãe muitas vezes não é mãe, né? Ela só emprestou o ventre, tá? E hoje é possível fazer, né, pelo provimento 52, né? Provimento 52 do CNJ, da Corregedoria Nacional de Justiça, tá? Do CNJ, que foi a ministra Nancy Andrighi, provimento 52, ele tem lá todo o procedimento como você faz, que hoje o filho já pode nascer, mesmo que se for uma barriga de aluguel, foi emprestado o ventre, sai em nome da mãe biológica, genética já, tá? Poderia acontecer já, por causa do provimento 52. Mas tem que fazer várias declarações, lembra disso? Daquela declaração que tem que ser feita pública pelo diretor clínico, pelo médico que está fazendo o procedimento, pelas partes, tá? Ou seja, pela mãe biológica, pela mãe da barriga de aluguel, que emprestou o ventre, né? A mãe, como a gente chama? Barriga solidária, né? Que chama barriga de aluguel. Aqui no Brasil não existe locação e seria somente uma barriga solidária, porque é gratuita, título gratuito. Eu costumava falar que era barriga de comodato, né? É sempre empréstimo a título gratuito, comodato. Mas colocaram o solidário, que fica mais bonito mesmo, né? Barriga de solidária. Bom, então por isso que essa investigação virou, né? Mais a questão da investigação de paternidade, não de maternidade, tá? Mas é possível a maternidade também. Tá? Mas o que mais tem é a investigação de paternidade, saiu 693 do Código Civil. As partes, quem são as partes, hein? O autor, quem que é o autor? Hã? Aqui é o filho. Normalmente, na ação de investigação de paternidade, aqui quem é o autor? O filho, né? Diferente daqui, ó. Normalmente o filho, nada impede que seja o pai também, porque tem mãe que não quer que o pai registre, não é assim? Ela quer ter o filho sozinho, independente, produção independente, e o pai quer o filho e ela não quer. Fala, não vou fazer DNA, nada disso. Aí ele pode entrar, sim, um pedido de investigação. Também é possível o pai entrar. Mas, normalmente, quem é o autor é o filho. E se for menor, representado por sua mãe. E o réu? Quem é o réu? Suposto pai. Agora é suposto pai. O normalmente também é suposto pai. Por que suposto pai? Porque eu estou investigando ainda. Se você falar que o pai, começa a contar a história, né? O pai, aí parece que você já está se confessando, né? O próprio réu confessa aí. O pai? Não, suposto pai. Sempre suposto, porque está investigando, tá? Agora, normalmente a mulher sabe quem é o pai. Eu falo normalmente, né? Porque tem pessoas que não sabem, tá? E aí, infelizmente, né? E tem algumas eu já vi que indicou 15 réus. 15 réus. Litisconsortes passivo e necessário, né? 15 réus. Foi um time de futebol, sabe? Time de futebol. E era de várzea, time de várzea, sabe? E campeão. Até aquele que estava varrendo o vestiário também entrou na jogada. Todo mundo, foi. Os 15 réus, né? E aí entrou contra os 15. Mas é errado entrar contra os 15, sabia? Que é errado entrar contra os 15? Porque se entrar contra os 15... Ninguém faz o exame de DNA. Vai presumir a paternidade para os 15? Não pode. Então, o certo é entrar uma de cada vez. Entra-se uma de cada vez. Entra com um, entra com outro. E assim por diante. Teve uma colega do interior que ela falou que entrou contra, já era quarta, terceira. Entrou com 3. Aí ela falou assim para mim, doutor, não foi fácil. Eu falei para ela, senhora, não deu de novo. Não deu de novo. E ela, tem mais um. Já tá na ponta da língua, tem mais um. Eu lembro, tinha uma tatuagem aqui, ele tinha uma tatuagem nas costas, assim, eu lembro dele, né? Aí a advogada senhora, eu já tô com vergonha do juiz, Olha, a senhora tem certeza mesmo? Não, esse é. Você vê, não sei, ela entrou com a quarta, ia entrar com a quarta, mas a 3 não era, né? Então é 1 por 1. Agora, é complicado, porque assim, a pessoa entra com vários, né? E depois vai dar
lá na frente, só o último, por quê? Porque ela escolhe sempre quem o primeiro? Tem mais dinheiro. É? Sempre o mais rico. Ela começa com o mais rico e vai terminar onde? O mais pobre, sempre assim. Sempre o mais pobre, né? E o mais pobre que é o pai. Mais forte. Farinha com água. Né? Sustância, tem sustância. Aquele que tem mais dinheiro hoje está complicado, está difícil. Né? Crise, está complicado para manter as coisas. Não está funcionando direito. Agora o outro, Bolsa Família, tá tranquilo, lá, sempre ativo, tá pronto para tudo, tá tudo para tudo. Né? Já mudou, né? Inverteram as coisas, né? Antigamente o rico era tranquilo e o pobre era mais trabalhador. Hoje mudou um pouquinho. Oi. Quando o autor for pai, aí o autor será o filho. Igual na ligatória de faculdade. Se o autor é o pai, sim. Aí teria que ser o filho e a mãe. O filho e a mãe. Sim. A mãe representando o filho. Sim. Não, como ré. Como ré, porque, intervalo 10h30. Não sei, pode ser que tenha alguma... Achei algum pedido... É questão, acho das pessoas, né, soltarem. Acho que está soltando devagar. Se não é intercalado, se não salta todo mundo uma vez, imagina. Um negócio... O elevador para tudo, eu acho. Bom, tá crescendo, né? Tá quinto andar, daqui a pouco tem o sexto aí. Mas o autor, então o réu, aí normalmente vai ser os dois, porque a mãe também estaria na certidão de nascimento, né? Entendeu? Todos que estão na certidão têm que estar envolvidos, né? Não tem jeito. Agora, normalmente aqui, quando o autor... Eu entraria, por causa que poderia dar problema de poder ela não querer, né? Que ela que não quer, tudo. Então teria que ter proposta essa ação, sim. Eu acho que tem que entrar sim. Todos eles. Agora, só contra o réu, se for o pai, não tem problema, né? Agora, outra situação importante, ó. O suposto pai poderá ser falecido? Pode, eu posso entrar com uma investigação de paternidade pós-mortem, tá? Posso entrar com uma investigação de paternidade pós-mortem. Professor, a consequência, na verdade, assim, o objetivo tanto da negatória quanto da investigação é a alteração do registro de nascimento? Sim. A consequência é essa, mas, por exemplo, pós-mortem, já vou falar. Ó. Pós-mortem, já a consequência não é só isso. A consequência é a sucessão, é a herança, tá? Então, pós-mortem, que eu estava dizendo, quem é o réu, portanto? Espólio. Os herdeiros, tá? Entra contra os herdeiros. Sempre contra os herdeiros. A gente tem aquela situação, poderia ser contra o espólio se estiver cursando o inventário. Se estiver no curso do inventário, o espólio. Mas a maioria, eu já entrei assim, a maioria dos juízes manda emendar e pedir só para os herdeiros. Só com os herdeiros, tá? Então aqui, ó, o réu, se o suposto pai já foi falecido, seria contra os seus sucessores, tá? Os seus herdeiros. Sempre contra os herdeiros. Entra com eles que dá certo. Aí não o juiz vai emendar, não. Agora, contra o espólio, somente ele manda emendar. Tá? Tem gente que entra contra todos também. Mas os herdeiros são os principais. Não tem jeito. E agora, outra situação aqui, o prazo. Tem prazo para propor-ação? Tem prazo para propor-ação? Não. É imprescritível também, tá? Esse já desde o Código 16, né? Desde o Código 16. Lá não falava nada, mas todos, né, doutrinadores mencionam que se é uma ação em relação ao estado da pessoa, é imprescritível, tá? Portanto, sempre foi imprescritível. Nós tivemos diversas ações de investigação paternidade, né? Depois dos 30 anos de idade, a pessoa entrou, né? O mais famoso foi do Pelé, né? O caso do Pelé, que ela entrou era idade adulta já, mais de 30 anos, entrou Roberto Carlos, tudo. Então, várias pessoas entraram bem depois do prazo prescricional do Código 16, que era 20, tá? Então, sempre foi imprescritível a ação de investigação de paternidade. Agora, aqui, ó, eu quero mostrar uma coisa importante. Depois eu falo do... acumulação de pedidos.
colocar aqui, ó. Primeiro vamos colocar aqui o cabimento, vai? Também a gente fala da acumulação. Cabimento, igualzinho aqui, ó, acompanhar. Cabimento. Quando que cabe a ação de investigação de paternidade? Quando cabe a ação de investigação de paternidade? Basta ter indícios de que houve uma relação amorosa entre a mãe do autor e o réu. Basta ter indícios de que houve uma relação amorosa entre a mãe do autor e o réu. Tá? Indícios só. Basta ter indícios. Aí uma aluna falou assim, professor, mas não foi relação amorosa. Foi o quê? Sexo mesmo, sexo. Eu falei, mas é relação amorosa. Né? Não, professor, foi sexo e do bravo ainda, do bravo. Sexo do bravo, caramba. Aí eu, mas... Então é relação amorosa. Eu falei para ela, você não vai contar esse histórico na ação de investigação da paternidade. Um dos fatos, num belo dia ensolarado e de sexo do bravo, né? Vai colocar isso, né? Se eu colocar, normalmente é assim, um dos fatos, num belo dia ensolarado, a mãe do autor conheceu o réu, né? E numa noite de lua cheia, né? Nasceu o autor. Dessa relação bonita, amorosa, nasceu o autor. Fruto dessa bonita relação, aquele negócio todo. É uma história que você tem que contar, né? Ou você vai contar no dia de sexo bravo, ou no sexo de 10 minutos, né? Alguns contam, né? Não, é fogo. Porque o homem é assim. O homem, quando ele tá no barzinho, no boteco, tomando uma cachaça, sabe? Ele quer contar vantagem pros amigos. Não, fiquei lá com ela 10 horas, fiquei 10 horas, o dia inteiro, fiquei o dia inteiro, o dia todo lá. Agora tá na Berlinda, né? Tá lá na frente do juiz, falando que ele é o pai. Excelência, só foi 10 minutinhos só, foi 10 só. Você acha que vai amenizar o tempo? Por isso que eu falo, basta ter indício que houve uma relação amorosa, o tempo não conta. Uma vez um cliente falou na porta da audiência, eu falei, doutor, tem um segredo. Falei, agora que você vai falar? Tá bom? Só foi uma vez com ela. Uma vez o quê? Uma vez com ela. Falei, cala a boca, idiota, né? Uma vez basta, ô tonto. O juiz vai falar assim, por isso que o senhor está aqui. Se o senhor teve relação, acabou, é investigação. É investigação. Portanto, indícios que teve, acabou. Agora, se a pessoa falar assim, eu nunca tive nada com ela, aí é outra história. Agora, falou que foi uma vez, 10 minutos. Vai passar vergonha ainda falar que é 10 minutos, né? Ferrado por ferrado. Já fala que foi 10 horas, né? Caramba. Então, não dá, né? 1 minuto, 2 minutos, não adianta aí, tá? Oi. Nesse caso, assim, que está tendo um fenômeno, é fertilização caseira. A pessoa vende o sêmen. Então, é o que eu falei, né? Acho que até a entrevista. Ela está falando da fertilização caseira, né? Nem fertilização, eles chamam de inseminação artificial caseira, né? Ele é o pai. Ele foi lá, deu o sêmen para a mulher injetou nela e nasceu, o filho foi concebido e nasceu. Ele é o pai. Se for proposta uma ação de investigação de paternidade, vai dar paternidade para ele. Mas ele mesmo fala. Ele fala que ele não nega a paternidade. Ele, se quiser, ele vai lá e registra, se quiser. Não precisa entrar com ação, ele falou. Não precisa entrar com ação, ele registra. Parece um comércio, assim, né? Tem cara que vende. Então, mas ele não vende. Esse não vende. Não sei se tem gente que vende. Mas esse não vende. Esse daí falou que é para perpetuar a vida dele. Né? A sucessão. É uma crença que ele tem, sei lá eu. Né? E ele faz... como que se diz? Um benefício, um ato benevolente, né, para a sociedade, para as pessoas que não podem ter filhos. Ele está fazendo um altruísmo, né? Mais ou menos isso. Né? Mas no caso da venda, social. Se há um comércio, a pessoa... Aí não pode. Não pode. Se é comércio, se ele está vendendo e pegar, ele vai ser penalizado, é crime aí. Né? Que não pode ser vendido. Pode ser vendido. Né? Mas é pai, de qualquer maneira. De qualquer maneira, vai ser pai. Mas não poderia. Como é que você prova a relação das pessoas? Do que? De? Vamos supor, se uma pessoa que não se conhece, ele vai lá, compra ou adquire de alguma outra forma o sêmen, aí uma mulher quer fazer investigação de paternidade, porque ele quer saber
como é que você prova essa relação que nunca houve? Então, aí é o seguinte, você não vai colocar a história de relação amorosa, né? Você vai colocar que foi a realidade mesmo. Por isso que eu falo, o cliente tem que contar a realidade dos fatos. Se foi uma inseminação artificial caseira, aí não houve relação, né? Aí é fácil, você vai pegar o Facebook dele, que esse daí tem Facebook, tem não sei quantos mil seguidores, né? E você vai printar ou vai fazer lá uma ata notarial, que ele faz isso. E ela, num belo dia, foi até lá e pediu também, e agora quer o exame de DNA. O juiz hoje, essa história toda que a gente fala, só para florear. Porque o juiz vai falar o seguinte, faz o DNA, só as provas. Hoje é determinado fazer o DNA. Tá? Se deu que é o pai, vai fazer o quê? Não tem muito jeito, né? Mas assim, é muito difícil. A mulher vai lá porque realmente ela quer ter o filho, mas não quer colocar o nome dele como pai. Ou vai ser o marido dela, ou vai ser o namorado dela, ou produção independente. Então é difícil ela querer ter aí alguma coisa dele, se aproveitar de alguma coisa dele. Porque também ele fez um ato benevolente, vamos dizer assim, entre aspas, né? Benevolente, porque tem que tomar cuidado com tudo isso, né? Mas eu sempre falo, a mulher, é só a mulher que quer ter filhos, a mulher que quer ser mãe, que dá para saber, para falar. Eu não consigo, mas só a mulher que entende, todo mundo fala assim, criticou, né? As mulheres que foram lá e pediram essa inseminação caseira. Pegou o sêmen, nem sabe se ele tem doença ou não tem doença, nada disso. Mas só a mulher que quer ser mãe sabe dos riscos que ela quer correr para ter um filho. Infelizmente, a gente sabe que tem gente que paga para roubar o filho no hospital. Por que que somem filhos do hospital e tem comércio dentro do hospital muitas vezes? Que existe, a gente sabe disso, né? E porque tem alguém que compra. Se tem alguém que compra, a mãe está pagando. Então, você vê o desespero que chega uma mulher que quer ser mãe e até praticar um ato ilícito. Então, esse caso é muito simples, perto de uma questão criminal, né? Muito simples. Então, a gente tem que pensar nesse assunto. Hoje, eu penso muito mais antes de criticar as pessoas, sabe? Porque a gente só quer criticar. Vamos criticar. Mas se você se coloca no lugar, tem que pensar em outras situações. Por que ela está fazendo isso ou não? Então, é complicado. Eu sei que é um risco muito grande mesmo, né? É risco. Agora, não sei o que leva a pessoa a querer mesmo um filho. Vai saber, né? Então a gente não pode só criticar essa situação. Mas você é louco, não sei o que lá. Bom, a cabeça dela como que deve estar. Pode ver, a cabeça é tudo, hein? A cabeça é tudo. Os riscos são os mesmos, pessoas que se relacionam assim. Sim. Quem sabe com quem está se relacionando? Sim. Mas veja bem, na balada aí é meio complicado, porque assim, é adolescente, sabe? Não quis ter filho. A pessoa que vai lá pegar o sêmen quer ter filho. A adolescente não quer ter filho. É um filho não planejado. É uma questão realmente social, né? É uma questão de educação, de educar, né? Essas meninas, principalmente. Né? O homem também deveria ter essa consciência, né? Mas a mulher mais ainda, porque eu acho que ela que vai ficar cuidando do filho. O pai vai embora, não acha mais depois, né? Então, a questão de educação mesmo, de falar como que acontece, tudo, tem que tomar cuidado. A consequência de um filho nessa idade, se você ter com 14, 13 anos, imagina, tem menina com 13 anos que tem filho. É uma criança cuidando da outra, né? Então, aí já realmente é uma situação mais complicada, porque é de balada e tem relação com um monte de gente. Várias pessoas. Lembra? Saiu uma reportagem uma vez? No baile funk, as meninas apagam as luzes e aí só Deus sabe o que acontece, né? E tem relação com 10 pessoas, às vezes, a menina. Aí realmente é uma outra questão, né? Porque daí ela não quer ser mãe, entendeu? Ela não foi para querer ser mãe. Aconteceu, né? E muitas vezes por não saber as consequências. Então é educação mesmo, é conscientização nas escolas, tudo, né? Primeiro o pai que teve que fazer, a mãe que teve que falar isso. Mas como não tem, a escola também deveria fazer, né? Mas eu sei, a escola deveria fazer, mas suprir é difícil, hein? Suprir a educação cabe aos pais, não à escola. A escola vai dar um aprendizado, né? Uma alfabetização.
né? Terceiro, por exemplo, ele está negando a paternidade, chega alguém e fala assim, eu sou o pai mesmo. Ele pode se incluir na ação do outro? Pode. Ele como entrar lá? Pode. Eu vou registrar, Pode, se ele for o pai biológico, né? Se ele for o pai biológico, pode, tá? Professor, Oi. nessa intervenção que a colega falou, e um tio, ele pode intervir, porque quando os avós eles estão distantes, estão negando, um tio que tem interesse na realização, ele pode pedir intervenção? Não, ó, o que eu vi pedir intervenção no processo foi o seguinte, ó. Aí eu eu não sei se eu acho, aqui eu não falei ainda, né? Ela está falando da questão da intervenção, né? Se um terceiro pode intervir no processo e falar, não é, ou é, assim por diante. Bom, teve uma situação acho que eu falei aqui, falei na questão da inseminação artificial, né? Que o homem, ele acabou, ele queria ter filhos com sua esposa, mas não conseguia. E aí foi fazer exame e ele que estava com algumas... Não sei o que era dele. E aí foi fazer a coleta para verificar se ele era... O problema era... isso. Se o problema era dele ou não. Aí descobriu que ele tinha câncer. E aí, ao invés de fazer a inseminação, ele falou, vamos tratar do seu câncer primeiro. Mas o que ele fez? Deixou sêmen congelado. Seu sêmen congelado, porque depois do tratamento de câncer, quimioterapia, tudo, não ia poder mais ter filhos. E foi feito o tratamento, e ele morreu. E a esposa teve que entrar com uma ação para a justiça liberar o sêmen para inseminar, né, nela, para ter o filho dele. Teve que entrar com uma ação para pedir autorização, né? Nesse caso deu certo. Se ele tivesse feito um testamento seria melhor. No outro caso de um rapazinho, né, que morreu jovem e deixou o seu sêmen também congelado. Algumas pessoas que têm dinheiro, mesmo sendo jovem, já faz vasectomia. Parece que o filho do Ike Batista, o Thor, fez já vasectomia, né? Para que não tenha um aproveitamento de ter filhos com ele só para aproveitar do patrimônio, né? E aí ele vai escolher quem que é a mãe mesmo. Então ele já deixou alguns sêmens congelados, né? E fez a vasectomia. Era bem parecido. Só que o menino morreu. E a mulher queria ter filhos com ele, né? A viúva. E aí ela pediu autorização da justiça também para pegar o sêmen congelado e fazer a inseminação artificial. Aí os avós paternos, ou seja, os pais do menino, entraram, interviram e falaram o seguinte, não, nós não queremos que nosso neto, ela seja a mãe do nosso neto. Nós não queremos. Aí já tinha algumas briguinhas, né? Ela não presta, mais ou menos assim, para ser a mãe do nosso neto. E eles brigaram e realmente a justiça deu o sêmen como sucessão, como herança, né? E aí ficou para os pais, e não para o cônjuge, tá? O sêmen acabou ficando para os pais dele que decidiriam quem seria a mãe dos seus netos, né? Dos seus netos. Então só eles que vão dar direção ao sêmen. E a mulher a viúva não teve direito a nada, tá? Então aí nesse caso pode intervir. Agora um tio, mano, é difícil, né? Que não tem nada muito a ver. A não ser que mostrar muito interesse, né? Oi. Sim, aí eles dão direção, sim. Para ter um neto. Aí sim. A sucessão do filho não tem mais, porque o filho morreu, né? Agora, o filho nascendo, tem a sucessão dos avós. Os avós morrendo, recebem por representação, que o filho é pré-morto. Bom, o cabimento, portanto, seria bastante ter indícios, mas nada intervém aí se ocorrer a inseminação artificial caseira que está tendo hoje, tá? Aí você tem que explicar os fatos, o que aconteceu, né? E comprovando tudo direitinho. Bom, agora o mais importante, ó, cumulação de pedidos. Cumulação de pedidos. Cumulação de pedidos. Eu posso cumular pedido na ação de investigação de paternidade? Não só posso, como devo. Primeira acumulação de pedidos, qual que é? Alimentos. Alimentos. E aí eu vou explicar por quê. A súmula 277 do STJ,
menciona que se você acumular alimentos, nada garante que você vai ter alimentos provisórios, hein? Liminar, porque está investigando ainda. A não ser que tem fortes indícios que o juiz possa dar. É possível? É, mas é difícil, tá? Que vai investigar ainda. Mas pode dar alimentos provisórios e começar a pagar já, tá? Mas normalmente é lá na frente, lá no definitivo. Você pediu alimentos, acumulou com alimentos. A súmula 277 diz isso, do STJ. Na hora que o juiz reconheceu a paternidade lá na sentença, se você acumulou com alimentos, o juiz tem que arbitrar alimentos. Né? Se você acumulou com alimentos, foi procedente essa investigação de paternidade, realmente o réu é o pai, na sentença, ele condenou, ele vai ter que condenar também nos alimentos, porque você pediu acumulação. Os alimentos, qual que é a regra? A regra é que é a partir da citação, não é? Nesse caso aqui, vai retroagir a data da citação da investigação, que você pediu lá atrás. Ou seja, 10 anos de investigação de paternidade, 10 anos condenado já nos alimentos. 10 anos. Se o pai tem dinheiro, é vantagem. Você consegue penhorar alguma coisa. Mas se não tem nada também, né? Mas se tem, é vantagem. 10 anos você vai poder retroagir, vai penhorar o patrimônio. Tá? Agora, por exemplo, a pessoa que não cumula pedido de alimentos na investigação de paternidade, não cumulou. 10 anos de investigação de paternidade, transitou em julgado 10 anos, foi até o STF. Registrou como pai. Agora que vai entrar com ação de alimentos. Agora. E os alimentos começam a fluir a partir da citação. Não retroage. Perdeu os 10 anos, tá? Perdeu os 10 anos. Aí eu falo que aí é falha do advogado, hein? Aí o cliente tem razão, que pode dar até uma indenização. Tá? Porque é muito tempo perdido. Tá? Então, se é menor, você entra já acumulado com alimentos. Mesmo que não dê alimentos provisórios, mas você tem que acumular, porque vai retroagir. Aí ele não tem dinheiro para pagar. Aí, paciência, mas você pediu, né? Mas você pediu. Tá? Então não pode deixar de acumular com alimentos. O que mais que eu posso acumular? Retificação no assento de nascimento, né? Retificação no assento de nascimento. A princípio não teria pai na certidão. É requisito não ter pai ou no filho ele é registrado. Ah, sim, é. Não seja o pai dele, mas o pai fala, eu não vou fazer nada. E o filho pede porque ele é o pai. Ele pode. Pode, aí muda, né? Aí muda o polo. Aí é o filho entrando. Mas daí o filho tem que ser maior, né? Porque não dá para ser a mãe representando, não? Aí não dá. O filho tem que completar a maioridade para entrar com ação contra o pai, para investigar, para saber o DNA. Senão não vai conseguir. Nas partes, o réu também pode ser um irmão do falecido, né? Existe essa possibilidade. Existe. Eu tive uma situação meio parecida, assim. O cara veio consultar e falou assim, doutor, o cara pagou só acontece e só vem me procurar depois que já estou tudo ferrado, né? Eu devia ter me procurado antes, né? Mas aí o cara falou assim para ele, menino, mais de 18 anos, falou, vou entrar com investigação paternidade, que eu sei que o senhor é meu pai, não sei o que lá, tal. Não, pelo amor de Deus, não entra não, não sei o que lá. Já é um senhorzinho, não entra não. Eu te dou R$1 milhão para você não entrar. Ah, acordo, feito. Mala, 1 milhão, deu lá para ele, dinheiro. O que ele fez no dia seguinte? Entrou com a ação, é lógico. E agora com dinheiro para pagar advogado ainda. Né? E entrou com a ação. Ele não foi fazer o exame de DNA. Deu presunção, mas foi até 10 anos de ação. Voltou. E aí agora que ele falou, agora eu desconfio que seja meu irmão, o pai. Agora eu desconfio que é meu irmão, porque eu acho que é. Porque tá dando amparo para ele, não sei o que lá, sabe? Para entrar com a ação, para ir brigar. Então eu tô desconfiado. Mandou para mim porque... Falei, agora, sabe o que você vai ter que fazer? Agora vai ter que aguardar, registrar no seu nome. Aí o senhor entra agora com a negatória de paternidade e pede exame de DNA. Sabe por quê? Porque foi registrado por presunção. A investigação da paternidade, ele não fez exame de DNA. A presunção é relativa. Presunção relativa. Passível de impugnação.
ação negatória. Agora você entra com ação negatória de paternidade e faz o DNA. Agora tem que fazer o DNA, né? Fazer o DNA. Dei uma consulta até boa para ele. Falei que esse R$1 milhão poderia ser considerado lá na frente, né? Um adiantamento, né? Como se diz, uma doação. Uma doação, porque daí tem que voltar. Colação. Volta a colação. Oi. Foi todo mundo, os questionamentos todos no polo passivo, entrar com uma negatória de paternidade que o pai que está no assento e já colocar É isso aqui, ó. É desbiologização. Essa aqui, ó. Tá? É como se fosse. Aí você não vai entrar com investigação. Aí vai ser uma anulação de assento de nascimento ou retificação do assento de nascimento. Ação de retificação. Tá? Porque não é investigação, porque na verdade já tem um pai ali, né? A não ser que seja igual ela falou, o filho quer entrar para saber se realmente é ou não, né? Mas aí para saber se é ou não o pai. Mas é mais difícil, porque a investigação normalmente não tem o pai, entendeu? Normalmente não tem o pai. Professor, mas o que eu falei foi quando o pai falecido... Não, acho que foi a outra colega que falou. Né? E aí entra contra os irmãos daquele pai, é isso? Eles que fornecem o material genético para fazer o teste. Entende? Só se os pais tiverem, porque É assim, ó. A investigação de paternidade... Eu vou falar das provas ainda aqui. Na hora que eu chegar nas provas. Porque, assim, depende, porque tem parente que não dá para saber se é pai ou não. Então, se é do mesmo pai, irmão do mesmo pai e da mesma mãe do que seria o pai. Então, aí, veja bem, aí você vai pedir, mas o IMESC normalmente ele vai falar se dá ou não dá. Às vezes não dá. Porque eles pedem, se for com o irmão, eles pedem que vá o pai ou a mãe ainda. Desculpa, exumação. Mas exumação do pai. Aí já pede do pai, da linha direta. Não tem problema, dá. Eu tô pedindo de 20 anos agora. E eu consegui na rescisória. Foi na rescisória, porque tinha perdido todas lá em cima, daí me contrataram para segurar a anulação de partilha. E aí eu pedi uma rescisória que dava tempo. Mais de 10 anos da investigação. E aí o tribunal me deu e mandou fazer exumação. E do avô. E do avô, porque o pai foi cremado. O pai foi cremado. Do avô. As pessoas desconfiam por causa disso, né? Foi cremado por quê? Né? Mas no caso não era, não. No caso era que realmente ele tinha sido cremado porque ele queria. Agora, a gente pediu do avô, porque a gente tem uma incerteza aí. Tá com do avô, dá para fazer. O IMESC falou que dá para fazer. Do jeito que foi feito que não tá errado. Por isso que eu consegui a rescisória. No meio do processo, você vê, analisando 6 volumes do processo, tive que analisar um por um, e aí a gente descobriu uma partezinha que estava ruim ali. E realmente, aí o tribunal viu, e o tribunal mandou voltar. Decisão. No caso assim, seria feito o exame dos irmãos. Aí os irmãos não foram para colher o material. E um dos irmãos também faleceu. E aí o juiz agora está mandando fazer a exumação desse irmão que faleceu. Não, do pai, mas aí que o juiz também às vezes não está nem olhando. Na hora que ele viu o último despacho, mandou fazer com ele, está pensando que é dele. Não tá nada. Foi bem claro. Não, às vezes nem é ele, às vezes está dando despacho. Entendeu? Tem que parar, esclarecer, mostrar a excelência. Para que vai fazer com o irmão, você pode fazer com o pai? Se vai exumar, já exuma do pai, o do suposto pai. Tá? Explica direitinho. Porque o que eu vi no processo, 10 anos de processo, hein? Foi tudo indo errado. Aí eu, analisando 6 volumes, peguei uma parte que realmente estava confusa, mostrei para o tribunal rescisória e o tribunal viu. E aí ele mandou voltar, mandou fazer exumação. Tá? Porque às vezes vai passando... Tem juiz que já fica de saco cheio do processo. Vai tomar banho, demora um tempão já, vai, sabe? E aí tem que analisar direitinho, mostrar bem e até falar com ele. Fala com ele, fala, desculpa, mas você está mandando fazer o irmão. Você vai fazer exumação, já faz o suposto pai, não vai fazer do tio. Né? Não tem razão de ser. Professor, mas entre próprios do mesmo pai dá, né? Então, veja bem, eu não sei.
Porque eu sou advogado. Eu sempre falo. Não, eu sempre falo, questão médica, aí você vai pedir para o IMESC. Você vai falar, dá para fazer com o irmão? Dá, então vamos fazer com o irmão. Aí é o IMESC que vai dizer. O caso que eu peguei, que eu falei, o IMESC tinha dito que não era possível. E aí o juiz deu presunção porque ela não foi fazer. Ela não foi fazer o exame de DNA, aí o juiz deu presunção. Mas aí o IMESC já tinha dito lá que mesmo que fizesse, não seria possível determinar que é. Porque o caso era de irmão, mas era unilateral. É unilateral. Mas assim, eu não sei. Então, né? Mas é melhor perguntar para o perito, né? Porque assim, eu não posso te afirmar, porque eu não tenho conhecimento esse técnico de DNA, né? A gente precisa sempre questionar, Não. E aí é complicado. A gente tinha até consigo ver se a gente consegue uma aula. A gente até lá não foi, a gente teve lá na comissão. Na comissão a gente colocou o professor para colocar, falando do exame de DNA, tudo, como que é feito. É que é um pouco complicado para nós, né? Se ele começa a falar ali, você não vai entender muito. Então, é só para você ter uma ilustração. Para a gente não serve muito, porque você vai ter que pedir para o perito esclarecer mesmo. Porque a gente não vai ter muito técnico. Imagina, tem que fazer um curso. Igual o cliente vem e começa a questionar você. Ô, meu filho, faz a faculdade então, né? A faculdade. É igual a medicina, você tem que fazer a faculdade para poder entender aquela situação lá, tudo que ele menciona. Mas é possível dar, lógica, a paternidade, né? Mas é bom sempre pedir, sabe por quê? Se ele falar que não é possível, você tem que pedir para outro. Pedir para outro. E se não for possível, é exumação mesmo. E o juiz dá. Não tem jeito, tem que dar. E vai dar, tá? Se é o pai, vai dar. Se for o pai. Então a exumação é possível e o DNA dá. O IMESC, eu tenho... porque o IMESC concluiu para a gente. E o IMESC falou o seguinte, se fizer exumação, dá para fazer com o do avô ainda. Para saber se é o pai. Do avô dá para saber que é o pai. E mesmo que já está mais de 20 anos lá enterrado. Não tem problema, vai pegar, não tem jeito. Tá? Do Mengele lá, não sei como ficou, né? Do Mengele descobriu pelo DNA também. DNA é DNA, não tem jeito. Vai conseguir. Tá? Mais uma acumulação de pedidos, e aí eu pegando esse caso, aí eu sempre gosto de verificar o que é possível e que deveria ter sido feito, sabe? É claro que muitas vezes a gente já passou por isso também e não fez. Mas eu posso acumular pedido, por exemplo, petição de herança se for falecido. Está correndo o inventário, eu posso acumular com petição de herança. Acumulado com petição... Né? O réu é falecido já. Está correndo o inventário, paralelo. Eu já peço petição de herança. Acumulo com petição de herança. A outra que eu poderia acumular, que foi esse caso... 10 anos de investigação de paternidade. 10 anos. O inventário já terminou. Foi acordo, já terminou. Na verdade, o inventário já tinha terminado antes. A pessoa entrou com a investigação depois do inventário. Depois, bem depois, tá? Acho que 5, 6 anos depois que terminou o inventário. Aí conseguiu, por presunção lá, 10 anos de investigação de paternidade. Deu que é o filho. Aí o filho veio e entrou com a anulação de partilha. Olha só. Olha a ideia. Por isso que eu gosto de ver isso, porque muita gente não vê. E é isso que o advogado tem que observar. Esse advogado que vai conseguir ter sucesso lá na frente. Eu poderia já ter entrado com uma ação de investigação de paternidade cumulada com a anulação de partilha. O juiz, na sentença, o que ele faria? Deu a paternidade e já anularia a partilha. É rito ordinário. E você já demonstra como que deve ser a partilha. Pronto. Agora que teve que entrar com uma ação de anulação de partilha, vai demorar mais 10 anos. Entendeu? Vai demorar mais 10 anos. Já deveria ter pleiteado na ação de investigação de paternidade, acumulado com partilha. Nada impede. Né?
ele reconheceu antes do DNA, ele já reconheceu a paternidade da criança, não chegou nem a fazer DNA. Então, ele ainda deve ter essa situação ou seria do reconhecimento urgente? Não teve sentença que está contigo. Entendeu como foi? Da citação. Acumulou alimentos? Ela fez investigação com alimentos, só que antes de ser determinada o DNA, ele fez essa Sim. então ele já registrou e então Desde a citação. Porque não foi sentenciado ainda. Mas o juiz não perdeu objeto a ação? ela falou que só excluiu o pedido de investigação e continuou. Alimentos, desde a citação. Desde a citação. Desde a citação, vai voltar. Porque os professores foram determinados só depois do registro. Então, teria que pagar os atrasados. De citação. O certo seria isso. Agora eu não sei como foi o pedido, igual está dizendo. Tem que ir lá no pedido, se foi feito isso. Súmula 277 do STJ. O certo é colocar súmula 277 do STJ, tem que voltar a retroagir a citação. Portanto, se for provisório determinado depois, o juiz deveria... você poderia executar desde a citação até esse provisórios. Você pode pegar desde a citação para trás. É que só vai executar os últimos 3 por pena de prisão, o restante só pena de penhora. Tá? No caso, eu estou fazendo tudo por ele. Mas eu acho retroagem. Retroagem, sim. Se ela acumulou, vai retroagir da citação, que é a súmula, né? Do STJ. Oi. Alimentos provisionais. Uma vez assim, o suposto pai está ali pagando. E o resultado sai que ele não é o pai. Ele pode ter esse valor de volta. Uns dizem que não, outros dizem que sim. E tem aqueles que falaram assim que pode pedir para que o suposto pai ele faça um depósito em juízo. Mas não adianta. Se você fizer depósito em juízo, é alimentos. O juiz vai ter que liberar. Como que você vai depósito em juízo de alimentos e fica 2 anos parado o dinheiro lá e o meio passando fora? É alimentos. Alimentos ele tem que liberar o dinheiro. Não vai ter muito jeito. Entendeu? Vai ter que liberar. Agora, se não é o pai, a regra, hein? Alimentos são irrestituíveis ou chamado irrepetíveis. Uma vez pago, não volta mais. A regra é essa. Agora, pode ele entrar com uma ação indenizatória? Pode. Dano moral e material. Falar, eu perdi dinheiro aqui porque eu paguei. Pode pedir, mas é uma indenizatória. É outra ação. Mas não é pedir de volta os alimentos. Alimento já foi, que foi para comer. No máximo que vai poder fazer é abater lá no imposto de renda. Declara que pagou lá. Não vai dar, não. Bom, então são essas acumulações de pedidos aqui que tem. Que é importante, hein? Onde? Acumular guarda. O que? Da investigação? Então. Pode. Pode, mas é assim. Na investigação da paternidade, você está dizendo, né? As partes são diferentes. Então, mas vamos supor que o autor seja o pai, ele queira saber se é o pai e já queira discutir a guarda dele, não pode? Olha, eu sou pai, eu quero... Se eu for o pai, eu quero já participar da vida do meu filho, então quero guarda. Mas quem que é o... Não tem pai ali? Não tem pai? Quem está requerendo a investigação é o pai, o suposto pai. Ele que está em interrogação? Pode. Difícil, né? Porque se for muito criancinha, é difícil. O pai ficar com a guarda da criança. Possível. Mas é muito... pequenininha é muito difícil guarda compartilhada. Porque não pode nem pernoitar. Até os 3 anos de idade, o juiz não dá pernoite. É sob as vistas da mãe. Visita deve, eu sempre falo. O pai que vem, a mãe que vem me falar assim, doutor, não quero que ele veja. Desculpa, mas ele tem direito de ver. Tem direito de ver. Agora, a não ser que realmente o pai está cometendo alienação parental, abuso, é outra situação. Mas se não, ele tem direito. A ver tem que ter direito. Então tem que ter uns dias, não vai ter jeito. A cada 15 dias, sob as vistas da mãe, que seja sob as vistas da mãe, tem que deixar olhar. Ficar com a criança no colo um pouquinho, né? Não quero que ele pegue. É pai, né? Mas tem gente que é assim. Bom, outro. O quê? Então, isso que eu estava dizendo, a gente parou ali por causa disso, ó. E as visitas também.
Não, é que daí, como é o pai, a gente te falou que poderia colocar a mãe aqui. Por a mãe aqui também. Poderia colocar a mãe. Mas o certo é misturar as coisas, né? Porque para depois saber. E é difícil também, né? Você está falando um caso meio hipotético, é difícil. Mas é hipotético. Difícil. É muito difícil. O pai querer registrar, a maioria foge. O pai vai querer registrar e falar, eu quero ainda guarda, quero tudo. Difícil. Acontece, professor, o cara quer saber, né? Então, mas Louco pra ser pai. muito difícil. A maioria quer fugir, né? Infelizmente, viu? Porque é um absurdo, né? O cara ter um filho e deixar abandonado. Não querer assumir os deveres dele, né? Que são os deveres. Nem a paternidade, os deveres que ele tem que assumir. Bom, acumulação, provas. Agora o mais importante, as provas. Quais são as provas que nós deveremos ter aqui? Ou devemos alegar, pedir, pleitear? Quais são as provas? Vou começar, hoje o principal é o DNA, mas vou falar todas elas, todas possíveis numa ação de investigação paternidade. A primeira seria provas documentais. As documentais, se você pegar a Lei 8.560/92, as provas estão lá, tá? Lei 8.560/92. Houve várias reformas, mas é a lei que está em vigor, tá? Foi emendada ela, mas é a Lei 8.560/92. Documentais. Primeira, documental. Ou seja, o mais importante documento, testamento. Se tem um testamento, acabou. Já está comprovada a paternidade. Testamento. Outros escritos, né? Às vezes cartinha de amor, hoje o WhatsApp, né? Hoje Messenger, e-mails, né? Eu lembro uma vez um rapazinho, isso muito tempo atrás, doutor, não sou pai não, tá bom, vou te defender, vou lá. Cheguei lá, tinha um monte de cartinha dele de amor no processo, um monte de cartinha no processo. E uma, tava assim, ai meu amor, como vai nosso barrigão? Aí outro mês, aumentou quantos centímetros o nosso barrigão? A última carta, assinado Papi, tá assinado Papi. Falou, menino. Mostrei pra ele, levo o processo e mostro pra ele. Ele, foi você que escreveu isso? E nem quer ver. Foi você que escreveu? O cara escreve todas as coisas e manda. E depois fala que não é. Ele acompanhou a gravidez inteirinha da menina. E agora ele fala que não é. Pô, é fogo, né? Tem gente que eu não sei. Então tem que falar as coisas pro advogado certinho. Não adianta ficar mentindo, vai ver no processo depois. Se ele fala alguma coisa que é equivocada, o outro vai lá e prova. Não vai adiantar muito, né? Tem que falar a verdade para a gente ver o que dá para fazer, né? Bom, então esses documentos são importantes. Outra prova, testemunha. Mas a única prova documental que é absoluta é o testamento, tá? O restante é tudo indícios, tá? Tudo indícios. A outra seria testemunhais. Provas testemunhais. Provas testemunhais. Indícios também, né? Indícios. Difícil, Mas, por exemplo, porteiro, vizinha. Tinha uma vizinha que a vizinha sabe de tudo. Vizinha sabe tudo, né? A vizinha fala assim, não, eu lembro sim, ele tinha um carro importado, vermelho, ficava na porta da casa dela, ficava meio embaçado à noite, inclusive balançando. Anotei a placa, excelência, anotei, inclusive. Tá aqui, ó. Então, testemunha, às vezes, indícios. Eu já tirei foto porque eu estava preocupada. Então, testemunhas. Mas não é indícios, né? É indícios. Eu acho que eu falei num caso, né? Que eles faziam troca de casais. Não? Ganha-se pouco, mas se diverte bastante, né? E aí, eles frequentavam um lugar aí que pode trocar os casais, né? Gostavam de fazer isso. E só que ela ficou grávida do outro. Não foi do marido, ficou grávida do outro. E aí o marido, lógico, falou assim, eu vou assumir, lógico, né? Vou assumir, não tem problema, porque assim, a gente já tá de comum acordo.
as trocas são de acordo, e assumiu. O problema é que ela ficou apaixonada pelo outro, se apaixonou pelo outro. E aí quis largar ele, né? E aí foi o problema, que daí ele falou assim, agora não, agora eu quero negar a paternidade. Pode? Não dá, né? Não dá para negar a paternidade. Quando você vai negar a paternidade, você assumiu a paternidade. Uma que a presunção é dele mesmo, que é casado, e outra que ele assumiu. Foi falado a verdade, tudo, e ele assumiu. Como que ele vai... Aí é arrependimento. Arrependimento não nega a paternidade, isso que eu mencionei, né? Agora, é possível hoje em dia que seria a multiparentalidade, colocar o outro também, né? A multiparentalidade. Mas é um absurdo. Imagina isso, é que eu não entrei com a ação, tá? Imagina se tivesse uma ação dessa e na audiência, para contar para o juiz. Depoimento pessoal. Como foi a história, não sei o que lá. Já pensou? O juiz vai querer saber nos mínimos detalhes, né? Já fica todo... Você vê que o juiz fica todo fora, né? Tem uns tiozinhos ainda que ficam assim, fica todos felizes, né? Então, outra, testemunhas. A outra seria exame de sangue. Exame de sangue. O exame de sangue, ele não comprova a paternidade. Ele exclui, tá? Acho que é O negativo com A, totalmente incompatível, né? Teve até um caso interessante que o pai foi fazer exame de rotina com o seu filho e o médico pediu fazer exame de sangue. E eles fizeram e levou ao médico, o médico olhou, falou assim, o médico tranquilo, sereno, né, ético, olhou assim, nossa, jamais poderá ser seu filho, não pode ser seu filho. A mulher, o marido já voltou esbofeteando a mulher, né? A mulher. E a mulher na ponta da língua, troca de bebê na maternidade, foi troca de bebê, ela falou. Já tá na ponta da língua, hein? Troca de bebê na maternidade. E não é que era mesmo? Por isso que saiu na mídia? Tinha sido troca de bebê na maternidade. Não, mas a mulher já foi espancada. Já perdeu o casamento, acabou com tudo. Né? Tá vendo? Agora você não acreditou em mim aí, ó. E tinha sido troca de bebê na maternidade mesmo. Trocado. E por isso que veio à tona na mídia, né? Isso foi no jornal que apareceu. E acabou essa situação do exame de sangue, comprovando que realmente não é o pai. Mas assim, o médico não deveria ter falado isso também, né? Porque o médico não foi para isso, né? Não foi para isso, foi para exame de rotina. E se fosse adotivo? Né? Ele falou, mas eu sei. Não é meu mesmo, é adotado, né? Não deveria, mas acabou tendo esse problemão aí, inclusive depois para destrocar, né? Imagina, complicado. Só exclui. Exame de sangue só exclui. Tanto é verdade que antigamente era o exame de sangue que comprovava, não tinha o DNA. Quantas pessoas assumiram a paternidade e não era o pai? Quantos? Porque quantas pessoas têm o mesmo tipo sanguíneo e não são parentes? Não têm o mesmo tipo sanguíneo e são parentes. Eu costumo brincar, né? Quantos advogados têm o mesmo tipo sanguíneo e não são parentes? Quantos advogados têm o mesmo tipo sanguíneo e não são parentes? E não têm o mesmo tipo sanguíneo e são parentes. Aí eu costumo dizer, por isso que é OAB. Essa é sacanagem. Essa foi a última, tá? Aí, o exame de sangue, então, ele exclui. É O negativo com A, é totalmente incompatível, tá? Então, é complicado, porque começam às vezes, na hora que faz o exame, né? E aí a pessoa descobre que não é. Um pai. Eu estava assistindo. Eu chego tarde, estava parecendo não é uma novela, é uma série lá. Aí eu vi alguma coisa assim, que a pessoa teve o filho e foi fazer o exame de sangue, né? E aí ela falou que o sangue dela era X e do filho era X. E aí o médico, eu vi o médico falando assim, puxou provavelmente o sangue do pai. Porque não daria dela, assim. Aí o marido que estava lá fez assim, ficou para cabisbaixo. Que acho que não era o dele, né? É uma série aí que tá passando. Não foi? Eu peguei uma partezinha ali do que estava tendo filho e eu acho que daí ele já viu que não era o pai, né? Ele já sabia que era o pai. Eu não gosto de assistir não, mas
Sempre tá na Globo ali, né? Globo é fogo, né? Para lá na Globo, tava lá. Então eu não gosto, eu sempre assisto outros canais. É porque esse negócio de TV a cabo, tiraram a Record, tiraram o SBT, tiraram a TV. Não tem mais canal. Eu tenho que comprar antena do Silvio Santos agora. Antena do Silvio Santos, de R$29,90, para ver se eu consigo pegar pelo menos outros canais. Mas aí você assiste os outros pagos. Mas tem os pagos também, tem uns que não tem nada a ver também, né? Nada a ver. Bom, então o exame de sangue ele exclui, hein? Muitos entraram com uma ação de rescisão quando ocorreu o exame de DNA. Como o exame de DNA era o melhor e era contundente, aí muitos entraram com ação rescisória, né, no Tribunal de Justiça e conseguiram, viu? Muitos conseguiram, tá? O exame de sangue para fazer o exame de DNA e muitos foram excluídos da paternidade. Já pensou? Quantos são pai, na verdade não são, né? O exame de sangue e o outro agora. Exame, ó. Odontológico. Exame odontológico. O exame odontológico, aquele que é feito pela arcária dentária, né? Para verificar se é parecido, né? Se tem alguma coincidência. Dá para fazer também. Mas não é contundente também. Não falar é o pai. Não dá para afirmar. Mas há indícios. O outro que há indícios também é esse aqui, ó. Exame. Até o Ronaldo fez esse aqui também, né? Mas depois o Ronaldo fez o DNA. Exame prosopográfico. Exame prosopográfico. O exame prosopográfico consiste em fotos ampliadas de determinadas partes do corpo do suposto pai com do filho. Antes que pense besteira, nariz, boca, orelha, tá? Então tira a foto do suposto pai e o filho. Aí coloca o olho, ou o nariz, ou a boca e amplia. Fotos ampliadas e amplia. E aí o perito vai desenhar falando que é muito semelhante. É semelhante. Essa dá indício. Por exemplo, a do Ronaldo era fácil, né? Não tinha muito o que falar, né, ali? Mas aí ele fez o DNA também. Não tinha muito o que falar. Então tem umas pessoas que não tem como falar que não é o pai. É só olhar, sabe? Só olhar. Tinha um pessoal que falava que era uma juíza, salvo engano, acho que era em Santos, e ela falava para levar a criança. Porque ela queria olhar. Eu acho ruim também, né? E ela fala, parece muito, a boca... Vai descrever? Quando vai uma apelação para o tribunal vai falar, eu não estou vendo, né? E agora? Eu acho que começa a pré-julgar, sei lá, dar um... Mas muitos antigamente olhava mesmo o rosto. Olhava, viu? Por isso que eu falo sempre, a mãe que entrou com a ação, né? Ou seja, o filho representado pela mãe, normalmente vai até o fórum, leva a criança no colo, se for de colo ainda, né? Vai na sala do juiz, vai até lá e pergunta se a audiência de fulano conta ciclano, que aqui, ó, o fulano conta ciclano. É aqui, excelência, é aqui. Aí dá um trupicão lá na sala, é aqui, excelência, é aqui, mostra. Aí ele vai, é aqui sim, senhora. Pronto. Né? Já começa a olhar para o pai. Olha, se você prestar atenção, mesmo, quando a criança é um pouquinho maiorzinha, né? Até eu falo, ó, meu filho, faz o DNA. Faz o DNA, porque, poxa, tá bem parecido, né? Será muito parecido. Você com o menino, ó. É bem parecido. Tem uns que não tem como negar, é muito difícil. É muito igual. Muito igual. Bom, então exame prosopográfico. O outro seria agora sim, exame de DNA. Exame de DNA. A gente chama de fingerprint. Fingerprint. Né? Finger, dedo, print, impressão, né? Impressão digital do DNA. Impressão digital do DNA. É esse aqui de sangue, ó. O de exame de sangue é HLA, fator RH. É o de sangue, tá?
O exame de sangue, que é o HLA, fator RH, tá? Que, assim, eles explicaram que o HLA ele dá 30%. Não. Tudo bem. Pode dar essa compatibilidade, mas não comprova que é. Por exemplo, o exame de DNA, ele dá 99, dá 60, 70 também. Mas o laboratório, ele afirma que é o pai. Ele fala que é o pai. Aqui ele dá probabilidade. Mas não afirma que é o pai no exame de sangue. Por isso que não é mais usado. O que se usa é o DNA mesmo. E o mais seguro não é nem por sangue. Aí eu vou mostrar as duas situações, tá? Para vocês. É claro que não é para fraudar. Porque uma vez eu falei, o aluno falou, professor, mas dá certo mesmo? Falei, não, eu estou falando para vocês tomarem cuidado com essa fraude. E vocês não entrarem nessa fraude. Ó. Por exemplo, exame de DNA que normalmente é por sangue. E MESC é por sangue. Tem pessoas que fazem transfusão de sangue antes de fazer o exame de DNA. É marcado o exame de DNA, não é marcado? Tal dia, tal hora? Aí a pessoa faz transfusão e depois vai lá e dá o sangue dela. Não é, ou seja, viciou a prova, tá? O sangue está misturado, não vai dar o exame de DNA. Não dá, isso já falei com o médico. E, né, a gente perguntou também lá na comissão, que ele foi, quando ele foi. Não dá, ele falou. Viciou a prova, não dá exame de DNA. Misturou. Não vai dar. Tá? Então, mas é o problema. Aí que tem gente que isso daí tem uns que falam que é mito, né? Mito é aquele que, se a pessoa, que eu já vi gente falar isso. Não, professor, eu já ouvi falar que se eu pegar 10 ml de outro sangue e injetar no meu dedão do pé, já dá também. Nossa, 10 ml faz essa transformação toda? Né? E você injetar? Aí o outro falou assim, não, eu ouvi falar que são 2 litros. 2 litros. Mas imagina 2 litros dando para fazer transfusão 2 litros, imagina 2 no dedão. Não existe, né? Aí é mito mesmo. Mas a transfusão é possível, hein? Mas é arriscado também para quem vai fazer. Né? Aí fala assim, aí peguei AIDS. Não reconheci, mas peguei AIDS. Não adianta nada. Então, e é perigoso. Por isso que eu falo, se a mulher jurar de pé junto que realmente é a mãe, mas não deu o exame de DNA, eu pediria novamente. Falava, excelência, tem muita fraude, pode ter acontecido, portanto eu quero que ela realmente é o pai. Ele é o pai, a mãe está falando que é. Não tem outra pessoa. Tem que ser ele. Agora não deu, ou foi um equívoco do IMESC ou do laboratório, ou houve fraude. E essa fraude ocorre. Mostrar para o juiz que é essa transfusão. Aí o juiz vai mandar fazer de novo. E mais rápido, mais urgente. Aí é difícil ele fazer a transfusão. Porque se ele for fazer, uma vez tudo bem. Mas a segunda, se ele não precisar, ele começa a ter problema de saúde, né? Porque se ele não puder, se ele não precisar, você vai ficar fazendo? Pode, mas é caro. O IMESC não faz. O IMESC só faz o de sangue lá, que é o baratinho, que hoje está R$300 se você fazer no particular. Né? Mas e o IMESC não segue nem padrões internacionais, me falaram. Padrão internacional, quem segue é aquele genoma, né? Genoma é o mais caro. O genoma que faz exame de DNA é o mais caro que tem. Tá? Mas acho que hoje é R$600, R$700, né? Custa. Mas, por exemplo, ele faz de saliva. O de cabelo é o melhor que tem, o de cabelo. Tá? De cabelo é o melhor que tem. Esse pega. Esse não frauda. Arranca na audiência ainda. Aqui, ó. Arranca e coloca nos altos. Né? Arranca lá na audiência. Né? Vai assim atrás da mesa. Senão ele vai dar outro cabelo ainda, tá? Mas essa fraude que pode acontecer aqui no DNA, pode acontecer, sabe como também? Eu sempre falo para os meus clientes, para vocês tomarem cuidado. Você conhece a pessoa, por exemplo, vai lá o irmão. Vai lá o irmão, não é o pai mesmo que vai. Né? Vai pelo irmão. Ou vai o próprio pai, vai. Você me DNA pelo pai ou pelo irmão. Eu falo para o cliente, ele ir também. Né? A mãe, ir também. E olhar se é ele mesmo que está lá. Porque às vezes mandam outra pessoa com o RG dele. Tá aqui. Toma cuidado. Infelizmente, um país, vou te falar, viu? As pessoas fraudam tudo, viu? Então, para tomar cuidado, eu sempre falo isso.
Eu não conheço, eu falei, eu não conheço ele, eu não conheço a pessoa que vai fazer exame de DNA. Então, eu falo para o cliente, vai até lá e olha se é a pessoa que está lá. Oi? Então, mas às vezes a pessoa não precisa fazer. Né? Às vezes a pessoa, o filho tudo bem, né? Mas de adulto, né? E outra, muitas vezes não é junto porque um foi fazer, o outro não foi. Aí fez de um já, aí o outro fica para depois. Se for junto, tudo bem, vai estar lá. Mas se não for, tem que ir lá e pedir para ir. Mesmo que não, né? Você já tenha feito, manda aí. Porque senão pode fraudar mesmo. Cara crachá, né? Olhar assim não vai ficar olhando. Pode ver. Até aquela citação pelo correio, eu falo que é complicada. Porque o direito de família, a citação é pessoal. Pessoal. Ela não é pelo correio. Pelo correio, muitas vezes não é pessoal. Porque o carteiro, ele não vai pegar o RG, deixa eu ver seu RG e me dá aqui, que eu quero ver se é você mesmo. Não, o porteiro assina, pronto. O porteiro assinou, já não é citado. Tá? Que, né, que nas de família é pessoal, tá escrito lá. Sem pessoal. Mais uma coisa do DNA. Por que o exame de DNA é 99,9 e não é 100, né? Mas vamos dizer que é absoluto. Né? Por que o DNA é uma prova contundente e eficaz? Ninguém explica. Porque somente, teoricamente, né? Porque somente a cada 30 bilhões de pessoas vai aparecer um DNA idêntico ao outro que não são parentes. Somente a cada 30 bilhões de pessoas vai aparecer um DNA idêntico ao outro que não são parentes. Nós não temos 30 bilhões de pessoas no mundo ainda, né? Nós só temos aí 7 bilhões, né? Então ainda o DNA vai ser um exame eficaz e contundente. Se aparecer um que é idêntico, é parente, acabou. É o pai. Apareceu que é idêntico, é o pai. Agora, quando tiver 30 bilhões de pessoas no mundo, pode aparecer um que é idêntico ao outro e não é parente. Aí vai ter que aí vai ter que criar, né? Ou descobrir, né? Descobrir outro recurso, outro procedimento para que seja eficaz o exame de investigação de paternidade. Né? A investigação de paternidade. Mas ele é seguro. Aí eu vou contar uma historinha breve da questão da presunção da paternidade. Começou com o Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002, eu recordo, o artigo acho que é 232 do Código Civil, tá? 232, 231 do Código. Ele diz assim, a pessoa que for pedir a perícia, né? E aquela que não for na perícia, o juiz poderá decidir em seu desfavor. Então foi requerida a perícia. Se a pessoa não for fazer a perícia, poderá o juiz decidir em seu desfavor. Tá? Aí começaram a utilizar para a investigação de paternidade. Ou seja, foi requerida a perícia, o juiz deu o exame de DNA, mas a pessoa não ia, o réu não ia fazer o exame de DNA. Aí o juiz decidiu em seu desfavor, falar, você não foi? Portanto, você é o pai. Eles usavam o 232. Aí veio também a questão da inversão do ônus da prova. Né? O seguinte, se você... Aí, mas por que as pessoas... A maioria fala inversão, mas o advogado é muito inteligente. O advogado, ele vai vendo brechas, ele vai mudando. Dava inversão assim. Pediu investigação de paternidade. O ônus da prova de quem que é? De quem alega. Vem o réu e fala, eu não sou o pai. Aí ele inverte o ônus da prova. Ele falou que não é o pai, o juiz fala, então eu sou que prova que não é o pai. Aí ele inverteu o ônus da prova. Só que os advogados começaram a falar assim, não, se vai inverter o ônus da prova, então não fala que não é o pai. Você tem que falar o seguinte, ele que prove que eu sou o pai. Se ele está alegando, o autor está alegando que eu sou o pai, ele que prove. Aí o ônus da prova é do pai. Desculpa, o ônus da prova é do filho. É do autor. Aí os juízes começaram a utilizar o 232. Por quê? Foi requerido e ele não foi, vai ser usado em seu desfavor. Está pelo 232. 232, né? Aí, essa prova do 232, ela é geral. Aí os outros advogados, a outra parte, falavam o seguinte, não, excelência,
Mas isso é geral. No direito de família, não pode. Porque isto é um direito indisponível. Já pensou, por exemplo, Silvio Santos, Antônio de Moraes, já morreu, as pessoas entrar contra elas e elas não forem fazer exame de DNA e vai presumir que é deles o filho? Né? E eu vou ser tutor desse menino todo, né? Porque eu que vou entrar com a ação toda, né? Todos os molequinhos não. Né? Aí, muitos começaram a realmente questionar o 232, falando que é prova geral, não é de família. Aí pararam novamente. Aí veio a súmula 301 do STJ, súmula 301 do STJ, falando o seguinte: se o réu intimado para comparecer e fazer o exame de DNA e não fazendo, nem justificando porque não fez, presume-se ser o pai. 301 do STJ, súmula 301 do STJ. Isso foi em 2009 já. Súmula 2009. Tá? 301 do STJ. Aí é presunção, Jatanã. Presume-se que é o pai. Então, se intimado o réu para fazer e ele não comparecer e não justificou porque não fez, presume ser o pai. Tá? Súmula 301. Só que alguns falavam, mas também é súmula. Apesar que súmula hoje vale mais que lei, tá? Súmula vale mais que lei hoje. Tá? Hoje, pelo CPC, inclusive. Novo. Mas muitos questionaram, mas é súmula, não é lei. Aí veio a lei. Aí tem a lei agora. Lei 12.004. Foi a que pegou o Ronaldo Fenômeno na época. Lei 12.004/2009. Lei 12.004. Na verdade, a súmula é de 2005, desculpa. A súmula é de 2005. Essa súmula é de 2005. A lei é de 2009. Aí veio a lei 12.004/2009. A lei 12.004/2009 alterou a lei 8.560/92 para acrescentar que, se o réu intimado para comparecer fazer exame de DNA e não comparecer nem justificar porque não fez, presume-se ser o pai. Alterou a lei 8.560/92. Alterou a lei 8.560/92. Então, o réu intimado para comparecer fazer exame de DNA e não comparecer nem justificando porque não fez, presume ser o pai. Ponto final. Tem juízes que já de plano acabou, vai presumindo. Mas tem uns que dão, nossa, muita chance. Tem uns que dão 3, 4 chances para o cara comparecer. É demais aí, pô. Eu falo assim, uma tudo bem, mas a segunda parou, né? Segunda parou. 95 anos e o filho 75. O juiz enrolando. Não, o problema é assim, intima não vai. Intima não vai. 4, 5 vezes intima e não vai, Não comparecer. tem que presumir, pô. Aí tem que presumir. Vai fazer o quê? Tem que andar o processo. Hã? Bom, entendendo então aqui, ó. Exame de DNA, ele é eficaz, esse, hein? Ele é eficaz, a não ser que cometam aquela fraude lá que tem que tomar cuidado, hein? Eu sempre falo que vocês têm... Eu falo isso para vocês ficarem espertos para não cair nessa fraude, tá? Sempre tá de alegação contra a outra, hein? Não é para fazer também, né? Tem que falar assim, ele tá certo, professor? Então, é para você... você tem que saber por quê? Para evitar que aconteça isso com você, né? No seu processo, tá? Porque, infelizmente, é possível e já teve situações dessa, tá? Na prática, aí. São poucos, mas tiveram. Então tem que ficar esperto nessa questão aí, do exame de DNA. Não tem jeito, se é filho, é filho. Eu não sei por que as pessoas não querem assumir a paternidade. Né? Ah, mas eu não queria ter. Não queria, mas teve. Né? Você tem que assumir a consequência, assumir seus erros. Né? Foi um erro? Foi, porque foi muito jovem, ou foi com uma pessoa que não queria. Mas quem mandou também, né? Ter uma relação com uma pessoa que não queria ter o filho. É possível sempre ter, né? Tomar cuidado. Bom, entenderam então? Só as provas. Artigo 693, procedimento igualzinho, tá? Ó, procedimento que eu falei na investigação da paternidade, artigo 693 do CPC. Tudo igual, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Rito, artigo 693 do CPC, tá? Igualzinho daqui da ação de negatória de paternidade. Bom, chegamos ao intervalinho. Vamos fazer um intervalo, um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho, tá?